Tá bom? Vamos colocar em pé, eu quero ler a palavra de Deus. Livro de Isaías, capítulo 44, versículo de número 3. Isaías 44, 3. Está aqui na tela, se você tiver sem a Bíblia. Se não tiver a Bíblia, leia aqui comigo. Diz assim a palavra de Deus: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção, diz o Senhor, sobre a tua descendência. Vamos ler juntos mais uma vez? Leia comigo. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a sua descendência. Diga assim: Senhor, cumpra em mim e na minha família esta palavra. Diga: fala comigo, Senhor, pela tua misericórdia. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Nós temos algo em nós, irmãos, determinado por Deus. Obrigado, queridos, lindo louvor. Nós temos algo determinado por Deus na nossa vida, que é a hereditariedade. Algo hereditário. Características que nós temos que vêm de geração passada. Gerações que você nem conheceram, você traz características dela. Você tem um gene. Eu vi esses dias que foi elucidado um crime nos Estados Unidos, 50 anos depois, 47 anos depois, um crime foi elucidado. Porque na época do crime não tinha uma genética, não tinha um DNA, um exame tão apurado. Mas hoje tem. 47 anos atrás, alguém matou lá uma moça e não teve solução àquele crime. Tinha alguém, na roupa dela, tinha um gene, tinha um DNA, mas na época não tinha exames apurados. E descobriram que aquele DNA, ele era proveniente de uma região da Itália. Agora, semana passada eu li essa matéria. Começaram a analisar, reabrir os Estados Unidos. Enquanto não se resolve um caso, ele não é encerrado. Vai passando, pode durar uma década, 2, 3. E este caso de 47 anos, reexaminando as provas daquela época, viram que tinha um DNA lá, algo hereditário, de uma região da Itália. E eles então começaram a vasculhar naquela região do crime se havia algum descendente de italiano. E no prédio que ela morava tinha um que à época foi considerado suspeito, mas depois foi descartado porque eles não tinham como provar. E agora eles precisavam pegar o DNA daquele para saber se era compatível com o que estava no crime, no local do crime, na roupa da moça que morreu. E eles começaram a vasculhar, começaram a vigiar a pessoa. E ele foi num lugar, num aeroporto, estava sendo vigiado, e ele tomou um café e jogou o copinho no lixo. E pegaram aquele copinho com a luva e examinaram o DNA que ele tinha deixado olha que coisa de doido, irmão. O DNA que ele tinha deixado, e fizeram comparação com um crime de 47 anos atrás e descobriram. Isso pode durar gerações. Hoje se faz um exame de DNA que você pode voltar 300 anos no tempo para saber se aquela pessoa era compatível com você. Nós temos, irmãos, se a gente pudesse fazer o DNA de Adão e Eva, nós íamos ter o DNA deles no nosso corpo. Porque nós viemos todos de um só corpo. Deus criou o homem e a mulher, e depois Deus não ficou criando pessoas. Deus cria algo. Deus criou o jardim e colocou dentro do jardim a semente para que a árvore se multiplicasse. Deus não está criando árvore todo dia. Esta água que está aqui na terra, provavelmente é a mesma água que Deus criou lá no dilúvio. Mas pastor, mas a água está acabando. A água não está acabando. A água é a mesma. Ela sobe, evapora e ela desce. A diferença é que hoje está subindo e descendo em lugares diferentes. Então, mas está seco aqui, mas lá em tal lugar está uma inundação.
porque a mesma água que subiu desceu em algum lugar. Os oceanos, eles estão ali. Mas da maré alta ele vai, mas depois ele volta. O que eu quero dizer com isso é que nós temos em nós um DNA físico. O meu DNA tem muito do meu avô, que já faleceu há muito tempo. Mas a minha avózinha, que também já faleceu, morreu com 97 anos, uma serva de Deus. Mas quando ela me via, meu avô tinha falecido, quando ela olhava para mim, ela começava a chorar. Assim, vó, o que é, vó? Você é a cara do Arlindo. Até o nome do meu avô era bonito, Arlindo, né? Ela olhava para mim e disse, você é a cara do Arlindo. Minha avó é índia, meu avô português. Meu avô era um loirão de olho claro, olho azul. Minha avó era uma índia. As minhas duas irmãs nasceram como índias, cabelo preto. E elas ainda olham para mim e falam, por que Deus só deu para você esse olho? Eu não sei, eu vou saber. Você já ouviu isso também, né? Características que passam de geração em geração. Quantos já detectaram isso aí na sua família? Alguém que parece com o pai, a mãe, quem já detectou isso aí? Isso é genética, física, mas tem também a genética espiritual. Irmãos, e que bom que um dia Deus entrou na minha genética espiritual. A minha genética espiritual não era boa. A minha genética espiritual era de uma família de alcoólatra. Meu bisavô, que eu não lembro dele, mas ele era um alcoólatra. O meu avô, por parte de pai, morreu muito cedo, tinha problema. O meu pai, na sua juventude, teve uma genética também disso. Não é que a gente culpa não, viu, que todo mal que acontece comigo porque veio do passado. Não é assim não. Eu tenho uma escolha. Ainda que gerações passadas não tenham sido boas, eu tenho uma escolha. Eu posso quebrar toda e qualquer maldição através do sangue de Jesus, através da minha escolha em Cristo Jesus e através do meu esforço diário em servir e observar o que a palavra de Deus diz para mim. Há uma genética espiritual. E aqui nós temos uma promessa da palavra de Deus. Eu despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Pastor, pode ser que a minha família seja uma terra seca. Deus está dizendo que vai chover na tua casa, vai chover na tua horta, irmão, vai chover na tua família. Eu derramarei água e também derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a sua descendência. Você é descendência de alguém e você vai deixar descendência para alguém. Você veio de alguém, você não foi criado, tá? Você foi gerado. Você foi criado à imagem de Deus, mas você foi gerado por alguém, por uma família. E Deus está dizendo, irmãos, que Ele vai derramar as bênçãos sobre a tua vida. A palavra bênção, eu até mandei lá para a mídia, se der para colocar, coloca, senão tudo bem. A palavra bênção, ela é uma palavra que vem do hebraico, berakah. Berakah é o vocábulo hebraico, a linguagem que se usava no tempo de Jesus para a palavra bênção. E eu pesquisei para pregar para vocês o que significa berakah. O que significa? De onde vem a palavra bênção? É um vocábulo que também significa conceder. A palavra bênção vem do hebraico, berakah. Vocábulo que também significa conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, felicidade e sucesso. Olha que coisa linda. Quando seu pai fala para você, Deus te abençoe, meu filho, Ele está dizendo, eu estou concedendo a você o direito de crescer, de alcançar prosperidade, de ser uma pessoa abençoada financeiramente, de ter longevidade, de viver bastante, de ser fecundidade, de ser próspero na sua fecundação, de ter felicidade e de ter sucesso. Quem quer ser abençoado aí, queridos? Aleluia! Depois de eu saber melhor o que é bênção, Deus te abençoe. Dá uma bênção aí, está abençoado. A gente trata isso com muita frieza, a gente trata isso com muita
falta de sensibilidade. A bênção, no Velho Testamento, quando o pai estava próximo de partir, ele chamava os filhos e ele colocava a mão sobre os filhos e ele declarava as bênçãos. Eu te abençoo, meu filho, com sucesso. Você não vai ser escravo de ninguém. Você não vai emprestar, você não vai precisar emprestar dinheiro de ninguém. Você vai emprestar para muitos, né? Você terá vida longa. Tem umas bênçãos que são até esquisitas. Eu hoje compreendo uma palavra que o meu pai dizia muitas vezes. Meu pai faleceu quase com 83 anos de idade ano passado. E ele dizia assim: filho, será uma bênção para mim se eu tiver uma vida longa e uma morte rápida. Eu falei: pai, para com isso, pai, que palavra ruim. Ele falou: não, filho, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. É bênção você ter vida longa, sim ou não? E é bênção você ter morte rápida. Em uma semana ele partiu. Viveu, comeu o que quis. Minhas irmãs às vezes: papai quer comer mandioca cozida com carne de porco gordurosa. Dá para ele. Quer comer aquela comida que ele comeu a vida inteira. Dá para ele, deixa ele comer. Vida longa, eu quero viver 100 anos. E quero deitar e acordar na glória. Diga assim: vida longa. Quem quer vida longa aí? E que quando ele recolher, porque é difícil às vezes, quando a pessoa fica numa agonia, num sofrimento. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. A bênção significa, irmãos, eu vou ter prosperidade, longevidade. Sabe, a bênção de ser o pastor com longevidade. Faz 33 anos que eu estou pregando aqui. Às vezes eu vejo uns pastores amigos meus que com um ano eles já falaram: não aguento mais, preciso trocar de igreja. Eu falei: Jesus, eu nem me vejo trocando de igreja. Pode ser que um conselho amanhã peça aí. Não é antinatural. Eu falo: pastor Jefferson, estamos precisando de você em outra igreja. Eu oro a Deus que eu não tenho essa decisão para tomar, porque eu quero ter longevidade. Minhas coisas duram, irmãos. Olha, minhas coisas duram bastante. Minhas coisas são abençoadas por Deus. Eu ainda tenho um carrinho 78 lá, guardado na minha garagem, que eu ganhei esses dias, é verdade. Mas as minhas coisas duram. A bênção de Deus vai fazer durar na tua mão. Você não vai ser aquela pessoa que onde põe a mão está quebrada, onde põe a mão está perdida. Se entrar não dá certo. Tem gente que vai na tua casa, ele olha na planta, a planta seca. Tem gente que vai na tua casa e olha o seu carro, o carro quebra. Não, as coisas vão durar. Vai ter longevidade aquilo que é teu. A longevidade pessoal. E naquilo que Deus colocar na tua mão haverá longevidade. Casamento vai ter longevidade. Os filhos vão ter longevidade. Os netos vão ter longevidade. A vida material vai ter longevidade. Aleluia. Você crê nisso? Dá um glória a Deus bem forte aí. Todas as vezes que abençoamos alguém, nós estamos ministrando multiplicação e sucesso na sua vida. Quando você está recebendo uma bênção, por isso cuidado com quem põe a mão na tua cabeça. Tem que ter autoridade para te abençoar. Tem que ter autoridade para me abençoar. Quando alguém coloca a mão na minha cabeça, quando alguém me unge, quando alguém ora por mim, tem que ter autoridade para me abençoar. Porque a bênção significa multiplicação e sucesso daquilo que a pessoa está vivendo. Por isso que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado aonde vai. Pastor, eu vou lá porque lá tem uma pessoa que revela o RG. E alguém fala: pastor, vai vir um profeta numa igreja aí que revela o RG da gente. E o CPF, ele aponta assim e fala: o seu CPF é esse. Eu falei: Jesus, eu nem vou lá. Vai que esse meu CPF tenha negativado aí. Qual a finalidade de Deus, irmãos, de revelar meu CPF, meu RG? Para quê? O que isso glorifica a Deus? Não, toma cuidado com quem te abençoa, porque tem que ter longevidade, tem que ter bênção para abençoar. A Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Você, pai e mãe, você é o maior na tua casa. Você tem que abençoar os teus filhos. Seu filho pode ganhar mais do que você, e deve, porque os filhos vão mais longe do que os pais. Seus filhos podem morar em casa melhor que a sua, pai, mas é você que tem autoridade sobre a vida dele.
É você, mãe, que tem autoridade sobre a vida dos teus filhos. Eles podem voar longe, mas eles vão ter que vir pedir a tua bênção, porque é daí que eles foram gerados. Assim com a gente. Eu vi aqui a foto do Vado, ele postou na rede dele. Ele está pregando para umas 2.000 pessoas lá em Porto Alegre. Eu falei, que bênção. Esses dias ele fez um encontro em Limeira, tinha 7.000 jovens. E alguém disse, ó, o Vado é teu filho na fé, ó, 7.000 jovens aí. Você não se preocupa não? Eu falei, claro que não. Eu sei que eu sou um abençoador. E cada um de vocês aqui, irmãos, vão crescer, vão longe, vão estar debaixo da bênção de Deus. Vocês vão morar em boas casas, vão ter bons carros, vai ter dinheiro na tua conta. Você vai abençoar as pessoas que estão do teu lado. Você vai ter sabedoria para aconselhar a tua família. Você e a tua casa servirão ao Senhor. A bênção de Deus eu libero sobre a tua vida, sobre a tua família. Se você crê e recebe, coloca a mão sobre a tua cabeça e diga, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Você deve abençoar os teus filhos. Olha, eu estava vendo a história de 2 homens que foram pesquisados aqui. 2 homens que já morreram, viveram séculos atrás. Mas veja como é sério isso de você ter a genealogia, de alguém passar a bênção para você. Eu até anotei, também passei para a nossa mídia. 2 pessoas que foram contemporâneos, viveram mais ou menos na mesma época. Um deles foi esse cidadão, há séculos passados, mas alguém da faculdade de Princeton, uma das principais faculdades do mundo, falou, eu vou fazer uma pesquisa sobre essas 2 pessoas e ver o que aconteceu com as gerações deles. Um deles se chamava Max Jukes. Está aqui o histórico da vida do Max Jukes. Quem era o senhor Max Jukes? Ele era um ateu, não acreditava em Deus, não cria na palavra. Aliás, um ateu que debochava da fé, debochava da palavra, debochava da Bíblia, há séculos atrás. Max Jukes, o ateu, ele viveu uma vida ímpia, casou-se com uma outra moça também ímpia, que não cria em Deus. Das gerações do Max Jukes, dentre as pessoas que resultaram desta união, de séculos, que foi acompanhado, pesquisado por um pesquisador da faculdade de Princeton. Olha o que aconteceu com a família dele. 310 pessoas descendentes de Max Jukes morreram como indigentes. 150 foram criminosos. 7 se tornaram assassinos, tiraram a vida de alguém. 100 foram alcoólatras. E mais da metade das mulheres foram prostitutas. Esses seus 567 descendentes, pela pesquisa que realizaram na faculdade, levantando os dados, custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos $1.250.000. Foi o que a família desse senhor Max Jukes custou. E olha o que aconteceu com a sua descendência. Contemporâneo a ele, no mesmo tempo dele, viveu um grande pregador. Um grande pregador, tem livros escritos. Jonathan Edwards era o nome dele. Jonathan Edwards pregou uma mensagem um dia na igreja. Pecadores na mão de um Deus irado. Isso virou um livro. E Deus falou tanto com a plateia naquele dia. E ele falando como seria o castigo para quem irasse a Deus, que as pessoas se seguravam no banco, com medo de cair no fogo do inferno. Tal foi o impacto da mensagem que Jonathan Edwards pregou. Mas a mesma faculdade de Princeton fez uma pesquisa na descendência de Jonathan Edwards. As pessoas que vieram da linhagem de Jonathan Edwards. E eles descobriram a sua linhagem. Ele viveu na mesma época do Max Jukes, mas ele se casou com uma moça crente. E foi feita uma investigação de 1.394 descendentes deles.
deste homem conhecido, 15 se tornaram diretores de faculdades, 65 foram professores de nível superior, 3 dos descendentes dele foram senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 75 foram oficiais do Exército e da Marinha Americana, 100 descendentes dele foram missionários e pregadores, 60 foram autores de renome, um foi vice-presidente dos Estados Unidos, 80 se tornaram funcionários públicos, 295 fizeram curso superior, alguns foram governadores de estados americanos e outros foram diplomatas. Os seus descendentes não custaram nenhum centavo ao Estado dos Estados Unidos. O meu pai não tinha o 2º ano primário, mal sabia ler e escrever, mas quando ele aceitou Jesus, entendeu o que eu estou falando aqui, a bênção da posteridade. Meu pai um dia nos consagrou e disse: os meus filhos, eu ainda tinha 6 para 7 anos, meu pai disse: todos os meus filhos cursarão uma faculdade, eles se formarão no que eu não pude fazer. E aquele homem que saiu da roça com 18 anos, que foi vestir a botina pela primeira vez, o primeiro sapato, uma botina com 14 anos, ele viu seus filhos todos formados em faculdade, ele viu os netos dele se formando em faculdade, a bênção se estendendo de geração em geração. Não é porque você não pôde que os teus filhos, seus netos não farão. Meu pai viajou de avião pela primeira vez com 65 anos. Eu viajei com 20. O Cezinha, meu sobrinho, viajou com 4 meses. Os teus filhos, irmãos, irão até mais longe do que você. Eles são flecha na mão do valente. Você é o valente e a flecha vai mais longe. Abençoe a tua geração. Nós vamos ungir você, e você vai ungir os teus filhos. Vamos ungir os pais e as mães. Eu creio na bênção do que eu estou falando. Você crê nesta bênção na tua vida? Nós cantamos aqui que a bênção do Senhor nos atingiria até 1000 gerações. Que a graça do Senhor, irmãos, atingirá quem a gente nem conhece. Uma pessoa a quem eu devo muito, e eu nem conheci, nem vi um retrato dela, chamava Dona Emília. Na década de 30, a Dona Emília era fazendeira aqui na região de Santa Bárbara do Rio Pardo. E os meus bisavós moravam lá, trabalhavam na terra. E a Dona Emília se converteu a Jesus. E lá na sede da fazenda, toda noite tinha culto. Toda noite. E todos os funcionários daquela fazenda se converteram a Jesus. Inclusive os meus antepassados. Eu nem conheço a Dona Emília, mas aquela mulher que já partiu há tanto tempo, está aqui um fruto dela. E você é fruto também da Dona Emília, porque você é meu fruto. Louvado seja Deus pela vida da Dona Emília. Louvado seja Deus pela tua vida. Um dia a tua geração vai dizer: louvado seja Deus por aquele meu pai, aquele meu avô, aquele meu tio. Louvado seja Deus por aquele amigo da família que apresentou Jesus. Eles iam lá na igrejinha quando era pequenininha, hoje já é uma catedral. Alguém um dia vai bem dizer a tua vida, porque você recebeu a Jesus, você creu, você viveu e você abençoou gerações. A bênção que chega em você não pode parar em você. Se a Dona Emília tivesse aceitado Jesus e ficado só ela crente, mas ela fez toda a fazenda. Ela pagava um pastor para vir da cidade, e o pastor ia lá pregar para eles uma vez por mês da Santa Ceia, mas todo dia tinha culto na casa da Dona Emília. Tem pessoas, irmãos, que não são apenas bênçãos, elas são abençoadores. Você faz parte delas.